Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Desejo de coração, pela alegria que experimento de estar aqui com você para proclamar a palavra, que este nosso encontro nos fortaleça, nos fecunde e ilumine o nosso caminho para que nós possamos dar respostas novas na tarefa cidadã que temos, fecundados pela graça de Deus, de ajudar o mundo a ser um mundo que se abra a este amor. Quero lembrar aqui, Jesus conhece profundamente a cada um de nós. Só Ele nos conhece profundamente, mais do que nós mesmos, a nós. Ele, conhecendo os pensamentos daqueles que estavam ao seu redor, porque nos conhece profundamente, é Deus, pergunta: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Reflete bem o comentário sobre o Evangelho de Lucas, de São Cirilo de Alexandria, quando diz: quando o Senhor disse ao paralítico, teus pecados te são perdoados, é a todo o gênero humano que ele se dirige. Todos os que haveriam de crer, curados das doenças de sua alma, abandonariam com efeito os pecados outrora cometidos. Jesus parecia dizer: é preciso que eu cure a tua alma antes de curar o teu corpo. Tu não o pediste, mas eu sou Deus e conheço as paixões do coração. São elas a causa da tua doença. O paralítico incurável estava estendido no leito. Após ter esgotado todos os recursos da medicina, veio, trazido pelos seus, ao único e verdadeiro médico que vem do céu. Quando foi colocado diante daquele que o podia curar, sua fé mereceu o olhar do Senhor. Para mostrar claramente que ela destruía o pecado, Jesus declarou logo ao doente: teus pecados te são perdoados. Poderiam objetar-me: se este homem queria ser curado de sua doença, por que Cristo lhe anuncia a remissão de seus pecados? É para aprenderes que Deus vê o coração do homem no silêncio e sem palavras, e que Ele contempla o caminho de todos os mortais. De fato, diz a Escritura, diante do Senhor estão os caminhos do ser humano, e Ele observa todos os nossos passos, do livro dos Provérbios, capítulo 5. Como Ele é bom e quer que todos sejam salvos, lembra-nos o apóstolo Paulo. Por isso purifica muitas vezes os que estão imobilizados por suas faltas, infligindo-lhes uma doença física. Que tuas doenças e chagas, Jerusalém, te sirvam de advertência, diz o profeta Jeremias. Portanto, somos desafiados a compreender que o pecado nos adoece. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Amado e amada de Deus, este poder não é dado aos homens, este é o poder de Deus. E só o poder de Deus nos devolve a inteireza que perdemos, física, moral, espiritual. Assim aconteceu quando Jesus, depois de ter atravessado para outra margem e ido para a sua cidade, Cafarnaum, vem trazer-lhe um paralítico deitado numa cama. Vieram como um gesto de confiança, procuraram o Senhor, e Deus acolhe a quem o procura, por isso precisamos procurá-lo permanentemente. Diz o Senhor ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Esta sua palavra, portanto, a palavra de Deus que nos reconcilia com Ele na força do amor e assim também nos devolve a inteireza física que perdemos, causou estranheza no coração e na mente dos mestres da lei. Mas Deus conhece nosso pensamento. Por isso disseram: esse homem está blasfemando.
Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, lhes questiona: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Nós sempre tendemos, pela nossa limitação humana, a avaliar os outros a partir de critérios que muitas vezes não correspondem e estão na contramão da verdade e do bem. Por isso o Senhor argumenta com eles, perguntando-lhes: o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Deus pode dizer as duas coisas e só unicamente Deus o pode. Por isso o Senhor completa: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Assim aconteceu, o paralítico levantou e foi para a sua casa, porque ouviu uma palavra que vem do coração de Deus, que não é uma palavra qualquer, mas é a palavra do amor. Meu irmão, minha irmã, nossa qualificação espiritual é determinante, portanto, como nos aponta a homilia aos neófitos sobre o Salmo 41 de São Jerônimo no século V. Como o servo deseja as fontes das águas, assim minha alma deseja a vós, ó meu Deus. Como aqueles servos desejam as fontes das águas, assim os nossos, que afastando-se do Egito e do século de Orígenes, afogaram o faraó em suas águas e mataram todo o seu exército no batismo depois da morte do diabo, desejam as fontes da igreja, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É nesta fonte que nós encontramos o nosso sustento. É nesta fonte que está o amor que nos transforma. É daí que nos vem a inteireza que perdemos. Por isso precisamos procurá-la, nela beber e nos banhar. Deus nos ajude a viver esse caminho, para que nós possamos assim reencontrar o nosso rumo e refazer a nossa força, dando a resposta que o Senhor nos convida a dar. Unidos à amada Mãe Maria, exemplar para nós na procura de Deus, supliquemos a graça de procurá-lo, para que, encontrando a fonte do amor, Pai, Filho e Espírito Santo nela, nos encharquemos deste mesmo amor que nos transforma e nos devolve inteireza. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira